Aviso importante: a voz é robótica e pode variar de sons reais. Todos os direitos autorais do livro pertencem ao autor. Se solicitado, o canal removerá imediatamente o conteúdo. Apoie os escritores, siga nas redes sociais e compartilhe o conhecimento. Capítulo 2. Como o ditado popular diz, nos esportes eletrônicos não existe amor. Para entender isso, é preciso voltar ao momento em que Tong Yao teve seu primeiro contato com esse jogo. Tong Yao ainda se lembra vagamente do motivo pelo qual começou a jogar League of Legends, que é simples, assim como a maioria das garotas que jogam esse jogo. Começaram apenas porque a pessoa que ela estava apaixonada era viciada nele. E como ela gostava dele, jogava para ter algo em comum. Naquele verão, mesmo morando próximas, separados apenas por uma rua, Tong Yao só percebeu após metade das férias que mal teve tempo para falar algumas palavras com aquela pessoa. Então, em um certo dia, ela bateu na porta ao lado e descobriu que o cara que ela gostava estava sentado em frente ao computador jogando de forma fanática. Tong Yao tentou falar com ele, mas ele a ignorou completamente. Então, ela se aproximou do computador dele e viu que ele estava mexendo na barra de habilidades do jogo, e aproveitando que ele não estava prestando atenção, ela apertou a tecla D. O garoto soltou alguns gritos de "ah". Na tela, o personagem controlado pelo garoto de repente pulou uma pequena distância para fora, e um monte de nomes vermelhos apareceu pelo chat. Em seguida, a tela colorida se transformou em preto e branco. Tong Yao sorriu maliciosamente olhando nos olhos raivosos do garoto e foi para ele e sentou-se em um banquinho ao seu lado. Ela viu que ele estava digitando rapidamente no jogo. "Desculpe, minha amiga estava me incomodando." Os olhos de Tong Yao se fecharam enquanto ela ria, cutucou o garoto que estava insatisfeito mas corajoso o suficiente para não dizer nada. Ela disse lentamente: "Jian Yang, você se diverte tanto, me ensine também, pois assim vou jogar com você." O garoto chamado Jian Yang se virou. "Só você?" "Sim, só eu." Tong Yao se endireitou e sorriu. Até hoje, Tong Yao ainda se lembra que Jian Yang saiu do jogo de forma impotente e criou uma nova conta para Tong Yao. Ele fez isso a contragosto, abrindo espaço para Tong Yao se sentar em seu lugar e segurar o mouse. Ele ficou atrás dela, explicando pacientemente sobre o jogo. "Este é um jogo de destruir torres. O mapa é dividido em 3 rotas. Você só precisa se lembrar de destruir as torres nessas 3 rotas e, em seguida, destruir a base do time adversário. Quando a última torre, o grande cristal, for destruído, você ganha." A tela do jogo mudou para a seleção de personagens. "Qual deles eu escolho? Posso escolher aquele que é bonito?" Não faça nada errado, oh meu Deus, apenas escolha um suporte, veja aquele cara de armadura azul. Ele é tão feio. Você é bonita, só isso importa. Você realmente sabe falar bem. O que é suporte afinal? Este jogo tem 3 rotas, cada uma com 5 jogadores. Uma pessoa mata os monstros na selva e corre pra lá e pra cá para evoluir, chamado de jungler. Uma pessoa joga na rota superior chamada top, uma pessoa joga no meio, chamada mid na rota de baixo. Embaixo é o ADC. O que é ADC? No geral, 2 jogadores jogam juntos embaixo, porque o ADC é o principal responsável pelo dano do time, então é importante que ele evolua muito no começo. É aí que entra o suporte para ajudar, usando equipamentos de visão para iluminar o mapa com cogumelos. Parece que não tenho nada a ver com isso. Posso só escolher suporte e depois sair para verificar minhas redes sociais? Como assim? Você não viu o mapa da selva completamente preto? O suporte é responsável pelos olhos do time, usando equipamentos de visão para iluminar o mapa com cogumelos. Tão chato assim? Você não tem aquele tipo de personagem que não precisa correr de um lado para o outro, que tem alto dano de explosão, uma presença marcante e não precisa ficar seguindo outra pessoa no mapa para evitar a posição de ser chamado de fraco? Tem sim. Jian Yang fez um biquinho e apontou para o meio da tela. Mid, é isso. Então Tong Yao se tornou uma jogadora do meio. Jian Yang é um jogador da selva. Quando eles jogam juntos, é como se ele morasse no meio. Não importa o quão frenéticas sejam as solicitações de ajuda das outras 2 rotas,
ele continua incansavelmente indo e voltando pelo meio, assediando o adversário, dando a Tong Yao uma vantagem na rota. Jian Yang chama isso de cooperação entre meio e selva. Mais tarde, Tong Yao entendeu um pouco e percebeu que isso não era chamado de cooperação entre meio e selva, mas sim de regra básica de levar o time. No começo, Tong Yao sempre precisava da ajuda de Jian Yang, mas assim que ele se afastava um pouco, ela morria imediatamente sob o ataque do inimigo, gritando: eu morri de novo. Como eu consegui morrer de novo, Jian Yang? Se você não sair da selva e não vir para o meio, você não me terá mais como amiga, e assim em cada morte. Tong Yao finalmente começou a pegar o jeito. No nível máximo do jogo, nível 30, é possível jogar ranqueadas. O sistema de ranqueadas é o sistema básico para determinar o nível de cada jogador. As divisões vão do bronze, prata, ouro, platina, diamante, cada uma com 5 divisões. As regras são simples. Se vencer uma partida ranqueada, o sistema acrescenta de 10 a 30 pontos de vitória. Se perder, perde pontos dentro dessa faixa. Quando acumula 100 pontos de vitória, é possível participar de uma série promocional de 5 jogos e 3 vitórias. Se passar na série promocional, é promovido para a próxima divisão. Porém, depois do diamante, há somente uma subida sem divisões, apenas a acumulação de pontos de vitória infinita chamada Mestre Sobrenatural. E os 200 melhores jogadores de cada servidor são considerados o Rei Supremo. Jian Yang é o Rei Supremo, do servidor de elo mais alto da telecomunicação no servidor Ionia, e sempre que ele vai para um cibercafé, há um anúncio no alto-falante. O poderoso Rei Supremo, do servidor XXX da Ionia da telecomunicação está usando o computador número 17 neste cibercafé. É um tipo de animal raro. Então ele pode levar Tong Yao pelas partidas, essa novata ingênua, e mostrar seu domínio no meio do jogo. Os dias passaram. No dia em que ela atingiu o nível máximo, Tong Yao ficou tão animada que não conseguiu dormir bem à noite, e no dia seguinte, ela acordou cedo e foi para a casa de Jian Yang para pedir a ele para jogarem ranqueadas juntos. Olhando para Jian Yang abrindo a porta com uma expressão confusa, Tong Yao também ficou sem entender. De repente, ela finalmente percebeu com horror que ela também se tornou uma viciada em jogos. Então naquele verão, Tong Yao e Jian Yang passaram a segunda metade das férias juntos no Rift do Invocador, nome do mapa do jogo. Nos últimos dias das férias de verão, Tong Yao segurava um saco de iogurte ao bater na porta da casa ao lado, e assim que Jian Yang abriu a porta, sua primeira frase foi: hoje não vamos jogar, vamos estudar para as tarefas de verão. Então ela entrou no quarto de Jian Yang carregando vários cadernos, mas antes mesmo de conseguir colocar os cadernos no lugar, ela viu uma mala aberta na cama, com algumas roupas arrumadas dentro. Tong Yao se virou confusa para Jian Yang e perguntou: você vai sair? Está quase chegando o dia de voltar para a escola, você vai ficar perambulando por aí? Não vai fazer as tarefas de verão? Está tudo bem mesmo? Então vai chegar atrasado nas aulas choramingando e pedindo para eu te ajudar a escrever. Tong Yao. Jian Yang fez uma pausa e falou sério, como se tivesse tomado uma decisão: eu não vou voltar para a escola. O quê? Tong Yao ficou surpresa, pensando que seus ouvidos estavam com algum problema. O gerente de uma equipe profissional me chamou, pediu para eu ir a Xangai para um treinamento. Se tudo der certo, eu vou ficar lá e jogar profissionalmente. Meus pais já concordaram. Jian Yang franzia a testa levemente e coçava a cabeça. Você também sabe que eu não sou bom em estudar. Mesmo se eu conseguir entrar em uma universidade fraca, eu não sei exatamente o que fazer. Gosto desse jogo, acho que posso ir ainda mais longe nesse aspecto. Essa foi a primeira vez que Tong Yao ouviu falar sobre a liga profissional de League of Legends, e essa primeira vez não trouxe uma impressão muito agradável para ela. Ela sente que esse maldito jogo roubou a atenção da pessoa que ela gosta. Desculpa. Cerca de alguns dias depois, Tong Yao voltou para a escola e Jian Yang ainda estava em Xangai. Alguns dias depois, Jian Yang disse a Tong Yao que ele havia passado no teste com sucesso e começou como reserva em uma equipe de primeira linha do país. Então, um dia, ele finalmente esperou pela primeira chance de competir.
Naquela partida, a equipe em que Jian Yang estava não apenas venceu, mas também venceu de forma impressionante. Naquele momento, o jungler titular daquele time não estava em boa forma, então Jian Yang quase consolidou sua posição como titular. Naquela noite, ele estava tão animado que conversou com Tong Yao a noite toda sem parar. Tong Yao ouvia ele falar enquanto pesquisava comentários sobre Jian Yang na internet, nos fóruns, no Weibo e em aplicativos de mensagens, e as pessoas estavam maravilhadas. De onde veio esse Yang? Ele realmente é muito forte. Tong Yao pensou consigo mesma, meu namorado se tornou uma estrela. E então seu namorado realmente se tornou uma estrela. Todos os dias ele tinha jogos ou treinos, enviava mensagens às 8 da manhã e só voltava às 8 da noite. A primeira frase sempre era desculpe, não vi suas mensagens porque estava treinando. O tempo que eles passavam conversando se tornou cada vez mais raro. Durante o dia, Tong Yao estava na escola e Jian Yang estava dormindo. Quando Tong Yao terminava a escola, Jian Yang acabava de acordar. Eles conversavam rapidamente e Jian Yang ia para os jogos de treino ou fazia transmissões ao vivo para cumprir suas tarefas. Quando Tong Yao estava prestes a dormir, Jian Yang estava pedindo comida para entrega. Quando Jian Yang se tornou o Deus Yang para as pessoas, Jian Yang e Tong Yao se tornaram em um relacionamento à distância com um fuso horário diferente. No final, não se lembra quem não aguentou o relacionamento. Em resumo, eles tiveram uma grande briga e terminaram. Durante esse período, Tong Yao basicamente não se importava mais com as ligas profissionais, ela estava focada em seu próprio jogo classificatório. De um jogador de prata lento e constante, ela subiu para ouro, platina e diamante. Depois, Tong Yao entrou na universidade, conheceu alguns amigos e mudou seu ID. E então, um dia, ela alcançou o primeiro lugar na divisão de pontuação de supercampeões da região 1 do League of Legends. Assim, aquele verão em que ela gritava para o garoto adolescente, se você não vier agora gankar no meio, você não terá mais nenhuma amiga. Parecia ser algo distante há muito tempo atrás. Até agora. Tong Yao. Ei, esteja presente. No que está pensando? O gerente da equipe ZGDX deu um tapinha em sua mão e trouxe a distraída Tong Yao de volta à realidade. Tong Yao de repente voltou a si e viu a pessoa na sua frente sorrindo para ela. Bem-vinda ao ZGDX. Tong Yao estendeu a mão atordoada e apertou a mão da outra pessoa. O atual midlaner da equipe ZGDX Ming Shen é um veterano, ele tem cada vez menos vontade de continuar, então ele decidiu se aposentar depois do Spring Split deste ano. Dizem que ele já preparou o anúncio de sua aposentadoria e está apenas esperando o dia da final do Spring Split para anunciá-la. Então, a equipe ZGDX está procurando um substituto o mais rápido possível e encontrou Tong Yao. Dizem que antes de procurarem Tong Yao, o analista de dados da ZGDX a observou no sistema de observação de jogos durante vários dias e ficou muito satisfeito com ela. Ele até achou que eles poderiam pular a fase de teste. Quanto ao líder da ZGDX, ele veio de avião de Xangai para conhecer Tong Yao pessoalmente junto com seus pais e assinou um contrato com ela oferecendo um salário anual de 800 mil com a garantia de ser o titular no Summer Split. Todo esse processo foi mantido em sigilo. Mesmo para Tong Yao, quando ela recebeu o contrato e assinou seu nome nele, ela ainda se sentia um pouco confusa. Realmente não esperava que algum dia subisse no palco que costumava ser muito distante dela. Neste exato momento, após apertar as mãos, o gerente da equipe voltou ao seu lugar e olhou para Tong Yao sorrindo. Embora você não precise entrar no time imediatamente, a final do Spring Split entre nossa equipe e a equipe CK será na próxima quarta-feira. Você quer dar uma olhada? É bom ver seus futuros companheiros de equipe antes. Eu posso providenciar um voo e um ingresso VIP para a primeira fila. Contra qual equipe? Equipe CK. Tong Yao assentiu levemente com um rosto sério. Ok, eu vou. Equipe CK, a equipe em que Jian Yang está. Antes, Tong Yao assistia todos os jogos dessa equipe como se fossem tesouros. Agora ela só queria sentar lá e ver como seus futuros colegas de equipe esmagariam completamente os seus adversários. Pensando naquele rosto desanimado. É tão animador só de imaginar.